Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre distância, ângulo e ortogonalidade dentro de espaço euclidiano. Lembrando que espaço euclidiano é um espaço vetorial munido de produto interno. Então a gente vai começar definindo a distância entre dois vetores u e vzinho de um v grande, que é um espaço euclidiano, como sendo a norma da diferença entre u e v. Bom, aqui eu vou querer fazer uma primeira observação, que eu vou escrever esse u menos v da seguinte forma. Vou colocar menos 1 em evidência, então eu consigo escrever o u menos v como menos 1 v menos u. E daí a gente sabe que o escalar menos 1 pode ser tirado para fora da norma, e fica valor absoluto do menos 1, que é o módulo do menos 1, que é 1, vezes a norma de v menos u. E a norma de v menos u, pela definição que a gente acabou de colocar aqui, esse pedacinho aqui é a distância de v até u. E o módulo de menos 1 é 1. E 1 vezes a distância é a distância de v até u, já que distância é um número aqui, a gente está com uma propriedade que o 1 é neutro na multiplicação aqui dentro dos reais. Bom, então aqui a gente está observando que a distância de u até v é a mesma distância de v até u, que é muito interessante para a gente. Esse sentido, por exemplo, no R2, no R3, é legal que a distância do ponto A até B seja igual à distância de B até A. Em particular, quando v é o vetor nulo, a distância de u até o vetor nulo, que eu escrevo dessa forma, é norma de u, que quando a gente está no Rn, por exemplo, a norma de u é dita comprimento do vetor u. Pelas propriedades de produto interno, que consequentemente dão as propriedades da norma, a gente vai ter as propriedades de distância. Então, distância de u até v é sempre maior ou igual a zero, já que norma de um vetor é sempre maior ou igual a zero, né? A distância de u até v é zero, se e somente se o u e o v forem iguais. E a distância de u até v é igual à distância de v até u, que a gente já observou, e vale a desigualdade triangular aqui para a distância. E isso vem da desigualdade triangular que a gente provou para a norma. Por exemplo, a distância de u até v, por definição, é norma de u menos v. E aí, somando e subtraindo w nessa diferença aqui, então a gente pode escrever u, subtraio w, somo o w, portanto eu não altero nada, menos v. Aí eu vou separar em dois pedacinhos, um pedacinho que é esse e um pedacinho que é esse na minha desigualdade triangular, na norma que a gente já provou na norma. Então isso vai ser menor ou igual a u menos w, mais norma de w menos v. E, então, esse primeiro pedacinho é exatamente a distância de u até w, e esse pedacinho é exatamente a distância de w até v, que é o que está escrito aqui. Tá bom. E aí, como a gente define ângulo entre dois vetores que são não nulos? Ângulo entre esses dois vetores é um número entre 0 e π, e ele é tal que o cosseno dele é o produto interno de u por v sobre a norma do u
vezes a norma do V. Por isso, então, eu preciso que eles sejam ambos não nulos para eu não ter zero aqui nesse denominador. Em particular, então, a gente observa que o produto interno de U por V pode ser escrito como sendo norma de U, certo? Norma de V vezes cosseno do ângulo entre eles. O ângulo que é que está entre 0 e π, cosseno do θ. Tá? Vamos pensar, então, num exemplo onde a gente tem dois vetores, U e V, cada um de tamanho 1, e a diferença entre eles de tamanho 2. Vamos pensar que a gente está no R2, por exemplo. Como é que seria isso? Vamos supor que eu tenha esse desenho aqui, vamos ver se faz sentido. Aqui o vetor U e aqui o vetor V, o ângulo entre eles. Esse vetor aqui é o vetor U menos V. Se o U tiver tamanho 1 e o V tiver tamanho 1, vocês acham que esse vetor aqui tem tamanho 2, como está escrito aqui? Pela figura não parece verdade isso. Vamos abrir mais esse ângulo aqui. Vamos considerar U aqui e um vetor V aqui. Os dois de tamanho 1, eu tenho esse ângulo entre eles, e aí esse vetor aqui, devia estar reto, né? É o vetor U menos V. Se o U e o V tiverem tamanho 1, vocês acham que o U menos V tem tamanho 2? Não, parece que ainda tem tamanho 2, não. Vamos lá. Eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores, U e V, dados essas igualdades em azuis, dado que o tamanho do U é 1, o tamanho do V é 1 e o tamanho do U menos V é 2. Então, se eu elevar aqui o quadrado, nos dois lados dessa igualdade, eu vou ter essa igualdade aqui, e daí a norma de U menos V ao quadrado é o produto interno de U menos V por U menos V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta U por U, que é o produto interno de U por U, que então dá a norma de U quadrado. Vou fazer U por menos V, depois vou fazer menos V por U e menos V por menos V. Menos V por menos V vai ser norma de V ao quadrado, porque eu vou ter o menos 1 saindo do V aqui e o menos 1 saindo desse V no produto interno, que vai ficar mais 1. E aí eu vou ter o produto interno de V por V, que é norma de V quadrado. E aí, lembrando que eu tenho a questão de comutatividade no produto interno, eu vou ter o 2 vezes o 2 vezes U por V, que é esse U por V aqui e esse V por U aqui, porque comuta. Ok, lembrando que então isso aqui dá 1, ó, porque a norma de U é 1, então norma quadrada de 1 é 1 quadrado, que é 1, e a mesma coisa aqui, então eu tenho 2 menos 2 UV. Tá, eu posso passar esse 2 para o lado de cá, fico com 2 aqui, corto 2 com 2, e vou ter que o produto interno de U por V é menos 1, portanto, se eu jogar isso aqui e essas igualdades aqui na fórmula do cosseno, eu tenho cosseno vai ser menos 1 aqui em cima, por 1 aqui, por 1 aqui, que dá menos 1. Qual é o ângulo que tem cosseno menos 1? É o ângulo π. Beleza, então isso faz sentido para a gente, né? A gente agora tem, então, um U aqui, por exemplo, e um V com um ângulo de 180 graus entre eles. Aqui, 180 graus esse ângulo. E o Vzinho está aqui. Beleza. Aí, se o Vzinho está aqui, o menos V estaria aqui, ó, certo? Esse é o menos V. Se o V está para cá e o menos V está para cá. Aí,
U com menos V, que é essa conta aqui, daria 2, de tamanho 2 aqui no R2. A gente está verificando isso geometricamente, que faz sentido, tá? Vamos falar agora sobre ortogonalidade. A gente está num espaço euclidiano e vai dizer que dois vetores desse espaço são ortogonais se o produto interno entre eles for zero. Ok. E aí, mais geralmente, a gente vai falar que um vetor é ortogonal a um conjunto de vetores se esse U for ortogonal a cada vetorzinho do S. Ou seja, se U é ortogonal a cada vetorzinho do S. Então, lembrando, essa aqui é a notação para vetores ortogonais, tá? Então, para U ser ortogonal a um conjunto de vetores, ele tem que ser ortogonal a cada um. Olha, aqui a gente pode observar que o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores do espaço que ele está. Por quê? Porque a gente sabe de propriedade de produto interno que 0 por U ou U por 0 é sempre 0, certo? Então, o vetor nulo é ortogonal a todo mundo, tá? Então, por exemplo, aqui, o vetor nulo seria ortogonal a cada um desses vetores aqui, independente de qual conjunto é esse S, tá? Mais umas duas questões aqui sobre ortogonalidade, duas definições. A gente vai dizer que S, como conjunto de vetores, é ortogonal se um vetor for ortogonal a todos os outros. Então, eu vou dizer que o I é ortogonal ao J se o I for diferente de J. E vou dizer que um conjunto que já é ortogonal, ou seja, isso já acontece, ele vai ser ortonormal se, além disso aqui, cada vetor tiver tamanho 1. Bom, aqui, então, vamos introduzir uma notação, que é a notação do delta de Kronecker, que diz o seguinte: eu vou dizer, quando eu estou num conjunto ortogonal, que o I por o J vai ser igual ao delta de Kronecker, delta IJ. E o que esse delta IJ é? Ele é 1 se o I for igual a J. Opa. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Ele é 1 se o I for igual a J. Suponha que é um J, tá? Eu ia escrever um e 0, caso contrário, se o I for diferente do J, I for diferente do J. Pronto. Diferente. Então, é isso que significa quando a gente colocar delta de Kronecker, tá? No slide não tá, mas eu vou colocar nas minhas anotações enquanto eu falo com vocês esse delta de Kronecker aqui. Então, se o I for igual ao UJ, então esse valor aqui é 1. Caso contrário, é 0 para todo mundo, tá? Porque daí eu vou ter ortogonalidade, que vai ser, o produto interno vai ser 0 se os índices forem diferentes, e o produto interno vai ser 1 se os índices forem iguais. É isso que está falando, então fica fácil a gente usar essa notação, fica mais clean a nossa demonstração se a gente usar o delta de Kronecker. Uma observação que a gente tem é que se eu tiver, então, um conjunto ortogonal, lembrando que um conjunto ortogonal eu posso ter o vetor nulo dentro dele, porque, afinal de contas, o 0 é ortogonal a todo vetor do espaço que ele está. Mas se eu tiver um conjunto ortonormal, isso não é verdade. O 0 não pode estar lá, porque ele não tem tamanho 1, certo? Ele tem tamanho 0. Só que se eu tiver, então, um conjunto ortogonal onde nenhum deles é o 0, então, se eu pegar os versores assim, esse agora é um conjunto ortonormal.
a norma desse cara aqui vai ser 1, e assim por diante, a norma desse cara aqui vai ser 1. Por exemplo, vamos tomar um vetor vizinho, que é o J por norma de UJ. Ele é desse tipo aqui, ó. Então, quando eu fizer norma do V, eu vou estar com a norma de UJ por UJ, mas aí eu observo que eu tenho o quê? Um 1 aqui, multiplicando o J, e 1 sobre norma de UJ pode sair para fora como escalar, em valor absoluto, que é isso mesmo, esse valor mesmo, vezes o outro, o J, que fica aqui. E aí, como cada um deles é não nulo, né, eu já corto aqui, tenho 1 aqui, ó. Então, o tamanho de cada um desses é 1, por isso que é um conjunto ortonormal. Uma proposição, então, que a gente tem, nossa primeira proposição, diz o seguinte: você está com um espaço euclidiano e um subconjunto do V que é ortonormal. Portanto, o que está acontecendo aqui? A gente tem o seguinte: o produto interno de UI por UJ, já que é um conjunto ortonormal, está dando o delta de Kronecker, delta de IJ, que é o quê? É 1 se igual a J e 0 caso contrário. Então, esses vetores aqui vão ser LI. Como é ortonormal, o 0 não está lá dentro, né? Vamos lá, vamos considerar, então, para demonstrar que é LI, considerar a combinação linear nula desses vetores e mostrar que todos os coeficientes da combinação linear nula, que são esses alfas aqui, dão 0. É isso que a gente quer mostrar. Como isso aqui é verdade, que vem do nosso delta de Kronecker, né? Então, o 1 por 1 dá 1, e o 1 por todo mundo que não é o 1 aqui no J dá 0. Então, quando eu fizer o produto interno desse V aqui, que é 0, mas é esse trambolhão todo, por U1, o que eu vou ter? Bom, dá 0 essa conta, obviamente, e aí o V é 0, eu só estou reescrevendo o V como 0 aqui, e depois reescrevendo o V como esse trambolhão todo aqui, porque é isso que está escrito aqui. E aí a gente vai fazer a questão da linearidade na primeira variável aqui, e colocando os alfas, né, para fora dos produtos internos de cada parcelinha. Então, a gente tem isso aqui. Lembrando que, então, isso aqui vai dar 1, e isso aqui vai dar 0, e todos os outros, quando eu tiver aqui o 2 por o 1, vai dar 0 também, o 2 por 1, e o 2 por 1 vai estar com alfa 2 multiplicando aqui, né? Mas essa parte aqui vai ser 0, e assim por diante. Então, só sobra essa partezinha aqui, que vai ser alfa 1 vezes 1. Então, olha, o alfa 1 é 0. Se o alfa 1 é 0, esse meu V aqui, eu posso tirar essa primeira parte aqui. Isso aqui não tem mais. Vai ser só do 2 para frente. Então, é isso. O V é do 2 para frente. E aí eu vou repetir esse procedimento. Eu vou fazer a conta de V, produto interno, por U2. Da mesma forma, eu vou obter que o alfa 2 é 0, e assim por diante eu obtenho que todos os alfa i são 0. Portanto, aquela minha combinação linear lá, ela só pode ser a combinação linear com coeficientes todos nulos, tá? Dando, então, que os vetores U
1 até o N são Li. Agora vamos falar de base ortonormal. Eu estou com um espaço euclidiano com dimensão N e um conjunto do V, que é um conjunto ortonormal, ou seja, o que está acontecendo? O produto interno de UI por UJ está dando delta de Kronecker, delta de IJ, ou seja, UI por UI dá 1, e se o J for diferente de I, o UI por UI por o J dá 0. Né? Isso aqui, se o I for igual ao J, e isso aqui é 0, se o I for diferente de J, diferente. Tá? Isso aqui a gente está chamando, é o nosso delta de Kronecker de IJ. Delta de IJ. Então, nessas condições, o B vai ser uma base do V. Bom, a gente viu pela proposição anterior que esses caras vão ser Li necessariamente, e como eles são em número de N, que é exatamente a dimensão do espaço, eles já vão gerar automaticamente. Então, se Li gera, é base. E a gente vai chamar essa base, que é um conjunto ortonormal, de base ortonormal do V. Tá, então aí a gente tem um primeiro resultado que diz o seguinte: se V é um espaço euclidiano e B é uma base ortonormal de V, então se eu tomar um vetorzinho do V, U, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores da base, mas com coeficientes específicos, que são esses vermelhinhos aqui, ó. O U por U1 até o U por U N aqui, que são os nossos alfa1 até alfa-n. Vamos lá, vamos provar que isso é verdade. Se B é base, então o U pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Eu vou querer mostrar que o alfa1 é U por U1, lembrando que produto interno é número, né? E eu vou querer mostrar que o alfa-n é U por UN. Isso para cada N, né? Indo de 1 aqui, alfa I indo de 1 até N. Tá? É isso que a gente vai querer mostrar. Então, como o B é ortonormal, o 1 por U1 ou o I por UI dá 1, e o I por UJ dá 0, se I diferente de 0. Eu podia ter escrito isso direto da seguinte forma: o I fiz uma vírgula aqui. O I por UJ é o delta de Kronecker, certo? Por UJ. Já de uma vez só, em vez de escrever tudo isso. Isso aqui é o delta de Kronecker, delta de IJ, porque aí eu sei que significa exatamente o que está escrito na linha acima, tá? É mais fácil, eu acho mais econômico escrever assim. Então, o U por U1, qual que é o U? Esse trambolho aqui eu vou trazer para baixo, vou fazer por U1, então eu vou fazer isso por U1, depois alfa2 o 2 por U1, alfa3 o 3 por U1, alfa4 o 4 por U1 e assim por diante, vou ter isso aqui. Lembrando que isso aqui está dando 0, todos os outros estão dando 0, menos esse aqui que está dando 1. Então eu tenho isso aqui, que é o alfa1. Então, alfa1 é esse aqui, ó. Então, eu acabei de mostrar que esse alfa1, na verdade, é o U por U1. E aí eu faço, analogamente, o U por U2 e assim por diante, para provar isso para todo mundo, analogamente. Então, prova-se que o U por U2 é alfa2, o U por U3 é alfa3 e assim por diante. Contanto, a gente provou o nosso resultado. Outra proposição é a seguinte: estou com um espaço euclidiano e um subespaço. Olha, esse subespaço U
Ele é gerado pelo conjunto ortonormal. O S é ortonormal, então eu tenho o quê? O U está gerado pelo S. O S tem vetores LI e, portanto, ele vai ser uma base ortonormal do U, tá? Ok. Então, para qualquer V, o vetor Vzinho dado dessa forma, para qualquer U do V, o vetor Vzinho dado dessa forma, que eu posso escrever como sendo Uzinho, eu vou pôr um menos em evidência, tá? Então, eu vou abrir parênteses aqui e escrever U por U1, produto interno, que é um número, pelo vetor U1, mais, porque eu coloquei o menos em evidência, então tirei todos os menos e pus lá para fora e coloquei parênteses, né? Aqui. U por UN, e depois UN, fecho parênteses. Esse vetorzinho, que é o V, vai ser ortogonal a todo o elemento do U, do W que está no U, portanto, o V é ortogonal ao U, porque ele é ortogonal a todo elemento do U grandão. Lembrando, então, que esse cara que eu estou escrevendo aqui entre parênteses, olha aqui, no slide anterior, eu sempre consigo escrever um elemento do V como uma combinação linear da base, mas uma combinação linear muito específica, que é assim. Eu sempre consigo escrever assim. Então, a gente tem aqui esse cara daqui, ó, como sendo um cara específico, que nem na proposição anterior, tá? Ok. Vamos demonstrar esse resultado. Tomamos, então, um W arbitrário no U, então ele se escreve como combinação linear desses elementos. E como S é uma base ortonormal do U, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou fazer um desses caras, o J arbitrário, pelo V. E o V é aquele dado no enunciado que é esse trambolhão todo. Então, eu vou fazer o J por U, depois o J por isso aqui, e assim por diante, até o J por isso aqui, que é o que eu estou colocando aqui. Lembrando que a gente tem aquela questão do delta de Kronecker, né? Se eu colocar, por exemplo, o J por o I, eu vou colocar aqui delta de JI, né? Que é 1 se o J for igual ao I e 0 caso contrário. Então, se o J for 1, isso aqui é 1, o resto é 0. Se o J for 2, eu vou ter o J com o 2 sendo 1, porque o J é 2, então fica o 2 com 2, isso é 1, o resto é 0. E assim por diante. Então, só sobra o J com o J, que é 1, o resto zerou. Porque ficou o J com alguém que não tem o mesmo índice J. Então, zerou. Se isso aqui é 1, eu vou ficar com o J, U menos o UJ. E comuta esse cara, então vai ficar o J1 menos o UJ, e esses caras esse cara comuta, olha, por exemplo, eu posso escrever isso aqui como sendo menos o JU, então esse cara menos esse está dando 0. Certo? Então, cada um desses é 0. Isso para cada J de 1 até N. Com isso, então, quando pegar agora o W, que é esse W aqui, uma combinação linear arbitrária dos vetores da base do U. Quando que eu vou escrever dessa forma aqui, como essa soma? Quando eu fizer essa conta, o produto interno desse W pelo V,
pelas propriedades de produto interno, a linearidade na primeira variável em particular, eu vou poder tirar esses alfas aqui, dividir em várias sominhas de produtos interno de UJ por V, né, e tirar os alfas para fora, e como cada pedacinho desse é zero, pelo que a gente acabou de fazer aqui, essa conta vai dar zero. Portanto, o W é ortogonal ao V, ou o V é ortogonal a cada elemento do W, portanto, o V é ortogonal ao espaço U todo, que é um subespaço do V. Outra proposição diz o seguinte: se V for um espaço euclidiano, um subespaço com um elementinho U nele, então, se o U for ortogonal ao U grande, ou seja, Uzinho é ortogonal a cada W que está no U, em particular, como o U está no U, ele é ortogonal a ele mesmo, ou seja, U por U é zero. Isso quer dizer que o U tem que ser necessariamente zero, como é propriedade de produto interno. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. De uma outra forma, né? Outra questão que a gente vai ver é projeção ortogonal. A gente vai definir projeção ortogonal da seguinte forma. Olha, eu tenho um subconjunto do V, um subconjunto finito, que é ortonormal. Então, se eu pegar o gerado pelo S e falar que o gerado pelo S é o U, como eu estou fazendo, o S é base ortonormal do U. Então, se eu pegar um vetor Uzinho no V, esse outro vetor aqui vai ser chamado de projeção ortogonal desse Uzinho sobre esse gerado pelo S, esse espaço gerado pelo S, que é o subespaço U. Agora a gente vai fazer uma observação quando o S só tem um elemento. Vamos considerar aqui que o S é só formado pelo U1. E o S é ortonormal, tá? Então, o S que só tem o meu U1, quando eu fizer o U, que é o espaço gerado pelos elementos, pelas combinações lineares dos elementos de S, ou seja, então, pelos múltiplos de U1, já que o S só tem um elemento, então esse U que é subespaço do V tem dimensão 1. Então, quando eu calcular a projeção ortogonal de U sobre espaço U, vai ser o seguinte: W vai ser só esse primeiro pedacinho aqui, né? Porque eu não tenho os outros. S vai ser a projeção ortogonal, vai ser U por U1 U1. Eu tenho que assumir isso aqui, ó, que o meu conjunto é ortonormal, ou seja, o tamanho desse U1 é 1, tá? E se tiver mais elementos, o tamanho de todo mundo, de cada um deles é 1, tá? Tá, então vamos fazer uma seguinte observação. Suponha que eu tenho um elemento do V, um vetorzinho que não é nulo. E eu vou tomar o versor aqui do S. Esse vai fazer o papel do meu vetorzinho U1 no slide anterior. Então, a projeção ortogonal vai ser de um vetor U sobre o U aqui. U é gerado pelo S, que só tem um vetor. Então, são os múltiplos desse vetor aqui, esse vetor que eu estou chamando de U1. Então, a projeção ortogonal de
um vetor uzinho, pertencente a U, sobre o espaço U, vai ser U, Uzinho 1 por U1, certo? Conforme o que a gente fez no slide anterior. Tá, isso vai ser o quê? Como que é esse U1? Vai ser U por U1 é V sobre V. Aqui eu ponho V, norma de V. Fecha esse produto interno, no lugar do 1 é V sobre norma de V. E aí, olha, eu tenho aqui 1 sobre norma de V, que eu posso tirar do produto interno e colocar 1 sobre norma de V. E aí escrever aqui U por V. E esse pedacinho aqui eu vou colocar separadinho 1 sobre norma de V, aqui ó, 1 sobre norma de V, para a gente enxergar bem os escalares que estão aqui nessa conta, todos, e enxergar que eu vou ter 1 sobre V norma de V ao quadrado. Então isso aqui, então, eu vou ter 1 sobre norma de V ao quadrado. Depois, U por V, que é um número também, certo? Porque o produto interno é número, e por V, que é um vetor. Bom, é isso que eu estou escrevendo aqui. Tá? E esse W, então, é chamado projeção ortogonal de U sobre o Vzinho aqui, o Vzinho ou de Uzinho sobre o espaço vetorial U, que é gerado pelo S. Tá? Que só tem um vetor. Então, são todos os múltiplos de S. Ok. A gente se encontra na próxima aula para falar sobre o processo de Gram-Schmidt.